Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos hoje, tá bom? De hoje não existe mais. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Tá ok? Hoje eu quero estar falando sobre, como eu sempre falo aqui no meu canal, salvação pela graça, que só vem de Deus, né? Salvação é pela graça, que é a misericórdia de Deus para todo aquele que crê, porque pela graça somos salvos, ou seja, pela misericórdia de Deus, por meio da fé. E essa fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Isso concorda com João 6, que fala que só vai a Jesus Cristo quem foi ensinado pelo Pai, não que alguém tenha visto o Pai, mas todos serão ensinados pelo Pai, para poder ir a Jesus Cristo, que também vai concordar com a passagem que Jesus fala em João 3, que fala com Nicodemos que é necessário nascer de novo, e esse nascer de novo é da água da palavra, tá ok? A água da palavra, não é água de batismo, não. A água da palavra e do Espírito. Porque quando a gente escuta a palavra de Deus e ela cai no nosso coração e essa semente germina, automaticamente vai dar uma árvore e vai dar muito fruto para o Senhor. E a gente vai conseguir entender que também concorda plenamente com a passagem de João 4, da mulher samaritana, que se ela pedisse ao Senhor água, ele daria a ela água viva. Olha só, água viva. Qual água é essa? A água que faria jorrar para a vida eterna. Ou seja, novamente, a água sendo usada nessa figura aí, que é palavra. Então, se ela receber a palavra de seu Jesus, nasceria nela uma fonte que jorraria para a vida eterna. Em João 6, a gente encontra várias vezes o Senhor falando que o seu corpo é comida e bebida, e verdadeiramente é comida e verdadeiramente é bebida. Quem se alimenta da palavra do Senhor, esse tem vida, porque ele está alimentado. E hoje eu queria especialmente falar sobre salvação, né? Se bem que o meu canal é para quem se diz cristão, mas também para incrédulo, que se diz cristão e todavia acha que pode perder a salvação, não tem dúvidas, ou ele tem aquele receio, muitas vezes devido a esses falsos mestres, principalmente de denominações pentecostais, que são uma das piores, porquanto elas acrescentam obras na salvação, ou seja, acrescentam o homem na salvação, porque você tem que fazer alguma coisa, então um pouquinho de glória para você, o que não concorda a palavra de Deus, que fala que se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou não. A doutrina que dá glória somente a Deus, essa doutrina é de Deus. A que dá glória para o homem pode ser a menor glória possível. Ah, mas eu fiz... Não, tem que fazer alguma coisa para não perder, para se manter. Então, é glória para você, que não é o certo, não é o correto. Esse, aliás, é chamado em Gálatas 1 de evangelho anátema ou maldito, né? Muitas vezes a gente não entende que o homem ele é salvo por graça somente, como fala em Efésios 2 e como confirma em Romanos 8, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, se alguém falar que você tem que fazer algo para se salvar, você tem que fazer algo para manter a salvação, essa pessoa está te falando o evangelho que Paulo combatia, o evangelho anátema, o evangelho que não vem da parte de Deus. O evangelho de Deus é
ou de graça, por graça, favor imerecido. É um favor que você não merece, é um favor que eu não mereço, mas Deus dá para aquele que tem fé. Único requisito para a graça é crer, acreditar que é salvo. Então eu tenho que ter uma coisa pelo menos, né, para me dizer. Mas saiba que a fé não vem de você, é dom de Deus. E é isso que é muito bonito, quando a gente entende que a gente crê, porque Deus nos capacita a crer. Eu vou ler umas passagens aqui, eu já li várias vezes essas passagens aqui, mas eu vou ler de novo, porque pelo menos eu particularmente, eu nunca me canso de ler o quanto Deus nos ama, que é maravilhoso a gente poder ver que a gente tem um Deus que nos ama de uma tal maneira que Ele entrega o seu Filho por nós. E aqui em João 3, a partir do versículo 14, no versículo 14, ele coloca em destaque muito grande para a gente poder entender, mas como assim ele compara o Senhor Jesus, ele se compara com uma serpente que Moisés fez, né, para o povo que estava pecando, estava uma praga de serpente que estava matando todo mundo. E Deus permitiu que ele fizesse essa serpente e colocasse numa haste, num poste, né, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente iria viver e não morria mais. Todo o tempo a gente entende que a serpente é um símbolo de pecado, de coisa ruim. A gente pode ver, por exemplo, a serpente no Éden, que levou o homem e a mulher, enganou a mulher, levando também o homem a cair em transgressão, em pecado. E todavia, nós sabemos que a serpente é um símbolo de pecado. Mas como o Senhor Jesus pode se fazer símbolo de um pecado, uma coisa tão ruim? Simplesmente, Jesus Cristo morreu no nosso lugar, morreu no nosso pecado. Ou seja, ele sem pecado, não tinha pecado algum, porquanto ele é Deus, ele não tinha pecado, não poderia ter pecado. Então, ele mesmo assim, ele resolve morrer no nosso lugar. Ele morreu no nosso pecado. Eu falo pecado no singular, porquanto o pecado é a raiz. A gente comete pecados, mas nós somos, por natureza, pecadores. Então, eu vou começar lendo aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, de cara, quem crê em Jesus tem. É para que tenha. Se você crer, você tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê tem a vida. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você pode perder a sua vida material. Você pode morrer a qualquer momento. Mas você vai ter a vida eterna. As promessas do Senhor para a igreja não são promessas materiais, como é para Israel. A maioria dos cristãos não consegue perceber que há uma distinção, que agora tem 3 povos para Deus, que ele enxerga do céu 3 povos. Quem? A Israel, os gentis e a igreja de Deus. Ou seja, o seu povo celestial, que é a igreja, o seu povo terreno, que é Israel, e o mundo, os mundanos. A gente, em outro tempo, quando não cria, a gente pertencia ao mundo. E assim também, um judeu que aceita o evangelho da graça, ele deixa de ser judeu e agora ele passa a ser igreja. É pela fé somente. Entendeu?
E a gente pode ver ainda melhor ainda, né? O quanto que Deus nos amou. Ele amou ao preço de entregar o seu filho por nós. Ele deixou que o filho dele viesse à terra e vivesse entre a gente e fosse morto no nosso lugar. Observa, você faria isso por alguém ruim? Porque nós somos ruins, por natureza. O homem não tem, o ser humano todo ele é ruim. Todo homem é ruim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nesse momento de graça, o Senhor não está julgando ninguém. Quem crê é salvo, não entra em condenação. Ele não julga ninguém. Entende? A gente vai prestar contas, sim. Eu sei que muitos falam assim, não, mas nós temos que prestar conta. Mas nós não passamos por aquele tribunal de Apocalipse, que é aquele lá, um tribunal de sentença. Ou seja, ali todos saem condenados, não sai um livre. Ninguém sai absolvido dali. Ali é um tribunal de lavratura de sentença. Ou seja, nosso tribunal é o que está lá em 1 Coríntios 3, que fala sobre obras. Se alguém tem uma obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno, a obra de cada um se revelará, no dia declarará. A obra que não sofrer detrimento, não sofrer perda, esse tal receberá galardão, que é uma premiação, assim como coroa da vida. E do mesmo modo, o que não tiver galardão, ele vai ser o quê? Salvo, como pelo fogo. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Todo aquele que crê tem a vida eterna, não entra em juízo. Então ele passou, raspando, mas passou. Por quê? Porque cria. Na verdade, até mesmo, se a gente for parar para analisar, os que tiveram obras verdadeiras também passaram fino. Por quê? Porque foram salvos pela fé, que não veio deles, é dom de Deus. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui nós vemos que é somente crer, mais nada. Nós devemos andar nas boas obras, nós devemos fazer sim, mas a salvação é apenas pelo crer, e o crer é pela fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, se você crê em Jesus, saiba que foi Deus que te capacitou. Vamos ler João 5, que é a confirmação desse versículo, tem uns acréscimos aqui. Pois assim como o Pai levanta os mortos, ele lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho assim como honram ao Pai. Que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então aqui nesse comecinho a gente já vê que a gente tem que honrar Jesus igualmente ao Pai. Em João 10, nós conseguimos ver que Jesus e o Pai são um. Então, entenda que Jesus é Deus. Entende? O Senhor Jesus é Deus. E quando você entende isso, a gente vê lá no primeiro versículo,
Pois assim como o Pai levanta os mortos, ele lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Então, Deus levanta os mortos. E do mesmo jeito, Senhor Jesus, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, toda a vida, os nossos pecados, os nossos delitos, pelo quê? Porque houve um pecado na raiz do homem, lá no Éden, lá na origem do homem. Isso entrou no DNA do homem. Todo homem é pecador, como fala em Romanos 3. Não há um justo sequer. Então, quando você ouvir falar que Abraão é justo, entenda que creu o crente Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, o teu fé no Senhor é imputado também hoje para nós em justiça. Ou seja, o Senhor salva quem Ele quer, como está aqui. Quando a gente entende que o Senhor salva quem Ele quer, é muito bom a gente entender que, poxa, então se eu estou indo até Jesus, é porque o Senhor quer me salvar. E se Ele quer te salvar, Ele vai te salvar. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, entendeu? Tem a vida eterna e não entra em juízo. De novo, a confirmação lá de João 3, não entra em juízo. Ou seja, não vai passar pelo aquele tribunal de Apocalipse. Mas já passou da morte para a vida. Ou seja, já passou da morte para a vida. Porque creu em Jesus. Somente isso. Não pode acrescentar nada. Porque senão volta a ser uma salvação condicional, o evangelho anátema que Paulo combatia lá, que era por obras. Eles falavam que tinha, além de crer em Cristo Jesus, tinha que fazer isso, aquilo outro. Se colocar um pontinho que você tem que fazer a não ser crer, é anátema esse evangelho, entendeu? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então aqui nós vemos que Jesus tem toda a autoridade para julgar, mas o Senhor Jesus fala que ele não está nesse momento no caráter de um juiz. Ele vai vir sim como num caráter de um juiz severo, rígido. Ele tem que cumprir e tem que ser tudo feito como o Pai quer. E ele mesmo fala, assim como o Pai, ele escuta o Pai e fala, assim ele faz. Ou seja, todo aquele que crê não vai entrar em juízo. Ou seja, ele é um juiz justo. Porque qual é a lei? A lei é o seguinte, quem crê em Jesus não entra em juízo. Então, o juiz vai vir, opa, tem essa cláusula aqui, que não deixa eu condenar quem crê em mim. Então, quem crê em mim está absolvido. Não vai entrar em juízo. É isso que a palavra de Deus fala. E isso que muitos escutam e não querem ouvir. Porque não estão experimentados no amor de Deus. Porque quem o coração está voltado para Deus, entende que é incapaz de conseguir se salvar por obras, entende que é incapaz de conseguir fazer algo para agradar a Deus, para que receba a salvação. A gente pode tirar e ver por Caim. Caim ofereceu para o Senhor do seu suor, do seu trabalho, da sua força, do seu braço, enquanto seu irmão Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. E aquilo é por fé, porquanto se ele ofereceu o primeiro do seu rebanho, ele não sabia
se o seu rebanho ia produzir, ia continuar. Mas ele fez por fé. E isso que o Senhor se agrada, que é por fé. É confiar que o Senhor supre tudo nas nossas vidas, que o Senhor faz tudo. E sabemos passar tudo também pelo Senhor. Porquanto, se Ele morreu por nós, logo nós também morremos por Ele. Então, nós sabemos que nessa vida aqui, nós não esperamos grandezas, não esperamos riquezas. E muitos querem pregar o Antigo Testamento para a igreja, para os que se intitulam igreja, dizendo que são obras que a gente tem que fazer, dizendo que aquilo são as bênçãos que Deus vai nos proporcionar. É mentira. Isso, tudo o que é para Israel, é para Israel. E o Senhor deixa bem claro que após o arrebatamento da sua igreja, Ele irá voltar depois, irá restabelecer o tabernáculo, o templo em Israel, para que todos o adorem. Entende isso? Ou você acha que os novos céus e a nova terra serão para quem? A igreja é o povo celestial, ela não precisa de novos céus nem de nova terra. Entende? A igreja, ela vai estar com o Senhor, com Cristo. Ela é a noiva. E a noiva, ela faz o quê? O que uma noiva aguarda? Uma noiva, ela está aguardando o quê? O seu casamento. E quando a gente entende que nós somos de Cristo, aí começa a clarear a mente da pessoa. A igreja não é Israel. A igreja não tem parte nesse mundo. A igreja não tem participação nenhuma nesse mundo. E muito menos ainda, como alguns falam, na salvação. Temos que fazer para receber mentira. É pura mentira. Se um homem fala que tem que fazer alguma coisa, chama ele de anátema. Olha na cara dele e fala, anátema. É o evangelho que Paulo combatia lá em Gálatas. E chegou a ponto de ter uma assembleia que a gente consegue ver a mesma passagem de Corinto, ele tendo com os irmãos lá em Gálatas, lá em Atos 15. Ou seja, todo o tempo nós vemos que naquela época já tinham se intrometido, se enfiado, quietamente, sem muito alarde, os falsos irmãos, os falsos profetas. E hoje em dia, os apóstolos já vinham dizendo que teriam mais ainda. Então nós temos que ficar observando que alguém se dizendo ser servo de Deus, não quer dizer que ele é servo de Deus. Primeiramente, se ele diz ser servo de Deus, e todavia ele nega que a salvação é por graça, você vai ter coragem de comer alguma coisa que sai da boca dele? Entende? Não deve se comer nada da boca de alguém que crê que ele tem que fazer algo para poder ser salvo. Se ele crê que ele não está salvo por graça, que ele já tem a segurança garantida, que não pode perder, porque o Senhor Jesus garante. Vamos dar continuidade aqui em João 6. E achando do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeis do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que permanece, mas pela comida que não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois este Deus
pois neste Deus, o Pai, imprimiu o selo. Então aqui, todavia, ele estava ali com os judeus ali, eles estavam vendo ele, mas não criam nele. Como assim? Eles viram ele fazendo vários sinais, mas mesmo assim o Senhor sabia que eles não criam nele. Por quê? Não criam que ele era quem? Deus, que ele era o escolhido de Deus, que ele era o santo de Deus, que ele tinha sido enviado para salvação. E a todo tempo eles queriam se beneficiar, ou seja, eles tinham comido num dia e estavam com fome de novo e queriam comer. Assim também há muitos que estão congregados hoje em dia, falando que estão buscando a Deus, mas não estão. Estão buscando o seu próprio ventre, ou seja, aquilo que satisfaz o seu ego, a sua vontade, uma boa casa, uma boa família, um bom emprego, uma vida, sabe? Querem obter as coisas daqui. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus. Observa que eles perguntam no plural. Como são as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Deus é qual? Que creia naquele que ele enviou. Quem ele enviou? Quem Deus enviou? Jesus. Ou seja, isso concorda com toda a palavra. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. É somente crer. A partir do 36, tá? Continuando, João 6, a partir do versículo 36. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credeis. Então, todo momento, eles estavam vendo o Senhor ali, fazendo milagres, fazendo prodígios, e não criam nele. Assim também é hoje. Muitos não estão indo ao Senhor, não estão. Por mais que estejam em todo culto, por mais que andem com a Bíblia debaixo do braço, mas não estão buscando o Senhor. E quando a gente sabe que alguém está buscando o Senhor? Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, todo que o Pai dá a ele, vai a ele. Todo que o Pai dá, vai a ele. Como é que é isso de dar, o Pai dá? É a fé, pelo dom da fé. E de maneira nenhuma ele lançará fora. Por todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então é nula a chance de perder a salvação, porque a palavra do Senhor, ou você não acredita que o Senhor é capaz de manter alguém salvo, ou eu não sei o que você pensa, mas creia somente nele. Se você falar que você pode perder a salvação, é porque você nunca teve a salvação. Porque quem tem a salvação não pode perder. Porque se tem a salvação, é porque foi ensinado pelo Pai. Assim diz a palavra de Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus não veio fazer a vontade dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele salve. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, é isso. Creia somente. A partir do 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai
que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como eu já falei, isso é o quê? O dom da fé. Ouviu o quê? A palavra. E creu. Ouviu, se ouvir a palavra, vai crer. Entende? Se a palavra ela entrar no coração e brotar, vai ver. A fé vem pelo ouvir. E a capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. É palavra do Senhor Jesus, que ele não vai perder nenhum, que quem crê tem a vida eterna. É somente acreditar no Senhor. E todavia, o homem insiste em falar que não, tem que ter obra. Não. É o desespero de querer ser participante de uma coisa que ele não pode ser participante. Em João 7, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus, no 16, ele está falando, né? Ele está na figura de filho, e ele pega e mostra que a doutrina não é dele, é de quem enviou ele, que nós sabemos que é o Pai. Aqui no versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então, há de saber se a doutrina é de Deus ou se a pessoa está falando por ela mesma. Vamos ver aqui. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Ou seja, se eu falar que eu tenho que fazer, eu tenho que ser firme e fiel até o final. Eu fui salvo porque eu fui firme e fiel até o final. Então, glória é para mim. Por mais que não estou falando que glória é para mim, porque eles falam muito isso. Eu sei, porque eu, assim, no começo da minha conversão, eu comecei muito a querer falar do Evangelho da Graça. Não, tem que ser firme e fiel. Não, na base da glória para mim não, mas eu tenho que ser firme e fiel. E isso é mentira. Isso é o homem querendo se passar por Deus, querendo dizer que ele pode fazer alguma coisa. A Bíblia fala, fiel é Deus. Então como eu posso ser firme e fiel? Impossível. Eu não sou firme e fiel. Eu tento me santificar, andar em santidade, porque ele pede assim, o Pai. Ele quer que nós andamos em santidade. Mas falar que nós somos bonzinhos, somos justos porque fizemos isso, aquilo. Não, nós somos justos porque fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que Abraão foi justificado porque creu a Deus. Como está escrito, o Senhor justifica o ímpio. Pela sua fé é imputado como justiça. Uma pessoa justa, que a Bíblia cita, a única justa mesmo de verdade é Cristo. Não existe nenhum outro justo. Abraão não foi justo. Davi não foi justo. Pode citar qualquer um, não foi justo. Todos eles que foram justos foram porque creram, tinham fé no Deus que pode tudo. E da mesma forma, hoje a igreja tem que ter fé em Cristo Jesus, do mesmo jeito que no passado eles honraram o Pai. Entende? Abraão, Jacó, Davi honraram o Pai, confiando nele. Hoje nós devemos honrar o Filho, porque também o Filho é Deus. Então
devemos dar toda honra e toda glória somente para Ele. Vamos ler Efésios 1, Efésios 2, aliás, desculpa, a partir do versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, em que os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então aqui nós vemos, do versículo 1 ao 5, todo o tempo que nós estávamos mortos. O que um morto pode fazer? Nada. Vou fazer obra. Se você está morto, ainda não aceitou que a salvação é por obras, é por graça, sem obras, é por meio da fé, e essa fé não vem de você, é dom de Deus, então você está morto ainda. E um morto não tem como fazer obra. Então, isso são obras mortas. Quer apresentar obra para Deus, para poder garantir a salvação? É impossível. Não tem como. Você tem que crer primeiro que você é salvo pela graça, por meio da fé, que essa fé não vem de você, é dom de Deus, que você não pode perder mais essa salvação, porque você não fez nada para obter ela. Você ganhou um favor imerecido de Deus. Automaticamente, quando você reconhece que o sangue de Jesus é a única moeda que pode pagar por todo e qualquer pecado, aí sim, você pode fazer obras para o Senhor. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a expectativa de um cristão agora, em vida, nessa terra, nesse corpo pecaminoso, é essa, de sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ninguém, como assim? Sim, está aqui na terra ainda, mas tenha certeza que você já está com o seu lugar garantido, porque é por fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. Então, se você quer ver, você não está por fé. Você quer ser um sinal? Não é por fé. Porque sinal, obras, isso não é fé. Entende? Bem-aventurado os que não viram e creram. O Senhor Jesus fala isso para Tomé. Tu crês em mim porque tu viste, porque tocaste. Mas aqueles que não viram e creem, esses são bem-aventurados do Senhor, porque eles foram escolhidos por Deus para poder crer. Mas foram escolhidos quando? Antes da fundação do mundo, como a palavra de Deus já deixa bem clara. Porque como eu vou a Cristo se o Senhor não me der para Ele? Não tem como. Eu posso até ir para em algum lugar chamado igreja, que o ser humano perdeu a noção do que é igreja,
que igreja é o corpo de Cristo, é todos os salvos por Cristo, e pegou uma denominação e intitulou igreja e acabou. E quando a pessoa entende isso, ela vai saber que todas as coisas que acontecem, que é tudo já calculado, já é pronto, feito pelo Senhor, porque a vontade dele, Senhor, é soberano. A soberania de Deus opera. Por isso lá em João 5, fala que ele salva quem ele quer. Em João 6, fala a mesma coisa, que ele salva quem ele quer. E realmente a palavra de Deus toda, como assim? Só vai a Cristo quem foi ensinado pelo Pai, pelo dom da fé, e os dons de Deus são sem revogação. Então, quando você entende que você vai a Cristo, é porque Deus capacitou, automaticamente você vai entender que você recebeu uma influência de fora. Deus fez germinar no seu coração algo que fez você, te levou a Cristo. Ele fez das trevas, da negrura que estava no seu coração, resplandecer a luz. O qual essa luz é Cristo. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós vemos, todavia, que a bondade, o quanto Deus é bom. Deus é bom a tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque pela graça sois salvos, como eu já falei, pela misericórdia de Deus somos salvos. Por meio da fé. Sim, por meio da fé. E isto não vem de vós. A fé não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras. Vou repetir esse versículo só começando de novo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem das obras. Você não tem o que fazer para poder se salvar. Somente creia. Creia em Jesus como Cordeiro substituto. Ou seja, o Cordeiro de Deus que morreu em seu lugar. Que derramou o seu sangue para te livrar do mal que existe em todo o homem, que é o pecado. Ou seja, o único jeito de haver remissão de pecado é através do sangue. Assim como o povo de Israel teve que matar um carneiro e aspergir o sangue na porta de suas casas, assim também é o cristão hoje. Se ele não aspergir o sangue sobre si mesmo, aliás, se Cristo não aspergir o sangue, não for aspergido sobre ele, não tem como ele se salvar. Eu vou fazer isso para poder... Não vai fazer nada. Agora, que nós somos filhos, devemos andar nas boas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, se nós nos atentarmos aqui, as obras que nós agora que somos salvos, que podemos andar nelas, que podemos fazer elas, não são nossas essas obras, porque Deus já preparou elas de antemão. Ou seja, eu vou fazer uma obra que o Senhor já deixou preparada para mim fazer. Dúvidas? Então, participação nem na obra eu tenho. Eu não posso fazer nada, porque meu Senhor já deixou para mim. Assim, o que eu faço é porque o Senhor preparou para mim fazer. Como está escrito, o Senhor opera em nós tanto o querer quanto o executar.
Quando nós fazemos alguma coisa e achamos que nós fazemos de nós mesmos, mentira. A única coisa que nós fazemos de nós mesmos é os erros, que ainda mesmo salvo, continuamos cometendo erros, porque estamos nesse corpo corruptível, aguardando a incorruptibilidade absorver esse corpo. Mas enquanto isso não acontece, vamos tentando viver em comunhão, cada dia mais e mais, nos aperfeiçoando, andando, dando glória a Deus, agradando ao nosso Senhor. Quando nós entendemos que nós devemos andar de acordo com as coisas que Deus quer, é porque nós somos filhos. O meu filho me obedece porque é meu filho e não para ser meu filho. E se ele não me obedece, eu corrijo o meu filho, mas ele não deixa de ser meu filho. Entende? João 10, a partir do versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quero botar primeiramente esse último versículo aqui de João, que é o versículo 30, né? Lemos até o 30, para ficar bem claro que Jesus fala que ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo é Deus. Ponto final. Mas é muito interessante que ele coloca no versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Se você não crê, morrer sem crer, é porque você não é das ovelhas de Deus, não é das ovelhas de Cristo. Entende? Porque só vai crer em Cristo quem foi ensinado pelo Pai. E quem foi ensinado pelo Pai, ele não lançará de fora de jeito nenhum. Não tem como a pessoa se perder. Por mais que ela fuja, seja uma ovelha rebelde, o Senhor larga as 99 no deserto para buscar uma ovelha perdida, porque é dele e ele não perde uma. Quando você fala que você pode perder, se você realmente acredita, crê em Cristo Jesus, e você fala que você pode perder a sua salvação, é você estar fazendo pouco caso da palavra do Senhor, porque ele afirma que não pode perder uma ovelha sequer. Entende? Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então não tem como um salvo por Cristo se perder. As ovelhas, se você é ovelha do Senhor, então você vai ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. E eu as conheço e elas me seguem. Você está seguindo o Senhor? Se você está seguindo o Senhor, é porque você foi dado por Deus para Cristo. Como você foi dado por Deus? Pelo dom da fé. Ou você acha que essa fé que está dentro de você é sua? Se é que você realmente tem fé. Se você crê que Jesus Cristo é Deus, habitou entre os homens, foi crucificado, derramou o seu sangue como moeda, como pagamento pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, isso como confirmação de Deus Pai, como tendo aceitado essa oferta, esse sacrifício. Assim nós sabemos, temos certeza de que quando cremos, temos a salvação garantida. Nada pode nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem potestades, nem principados, nem o hoje, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o futuro. Ou não, você não acredita na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. Quando a gente entende que a palavra de Deus não pode se contradizer, amém. É só agora falar: Senhor, obrigado, eu sou muito feliz, eu te agradeço. Senhor, o que eu posso fazer? Agora sim, nós queremos agora o quê? Trabalhar para o Senhor, fazer as obras que Deus Pai já preparou de antemão para que andássemos nelas. Um salvo por Cristo, ele verdadeiramente está capacitado a fazer as boas obras, porque ele já é salvo, agora ele já pertence à família de Deus. E esses serviços são internos, são serviços de família. É um serviço que Deus Pai, ele não contrata ninguém de fora. Os de fora têm serviços também, mas mesmo assim, isso não quer dizer que vão ter salvação. Entende? Então, creia em Jesus primeiro. Tenha certeza viva no seu coração que você tem a salvação e que não pode perder, porque o Senhor Jesus, quem morreu no seu lugar, é Ele quem te deu a salvação. É Ele que está falando que você não pode se perder. Quando eu falo que eu tenho a salvação, muitos acham que é arrogância minha. Ah, você é muito arrogante, pretencioso. Você enche a boca para falar que tem a salvação. Sim, eu encho a boca para falar que o meu Senhor morreu por mim, derramou o seu sangue para me dar a salvação. A arrogância seria minha se eu falasse que eu sou salvo pelo que eu faço. Aí eu seria horrível. Ser um ser humano que não enxerga nem um palmo à frente do meu nariz, porque é impossível um homem ser salvo se não for por graça, se não for pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos livra de todo mal, de todo pecado. Romanos 3, eu peguei a partir do versículo 10. Romanos 3, a partir do versículo 10, tá ok? Como está escrito: não há justo nem sequer um. Então, não há justo nem sequer um. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então aqui nós vemos que todo o homem está sujeito à condenação, todo homem pecador. Então não há um que busque a Deus. Ou seja, eu quis ir buscar a Deus. Não quis. O homem natural não quis, não vai querer, se ele não receber a interferência que vem de fora. Ou seja, Deus mexer no coração dessa pessoa para que ela possa vir a crer, que possa ter luz no coração dela, que ela, por meio da palavra, que a Bíblia deixa bem claro, que a fé vem pelo ouvir. E muitas vezes, quando a gente escuta a palavra de Deus, e não... A palavra é uma leitura comum, ela entra e sai pelo outro lado do ouvido, entra por um lado e sai pelo outro. Mas quando a gente recebe a interferência de Deus, a palavra de Deus, ela entra, opa, tem alguma coisa diferente, e faz germinar, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é comida, verdadeiramente é bebida. Todo que se alimenta da palavra de Deus tem vida em si mesmo. Mas porque a vida não veio dele, a vida vem do Senhor. Se você crê em Jesus, é porque Ele te capacitou. Deus te capacitou. E agora, a partir do 21.
Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei, pelos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então aqui nós vemos que recebemos que é uma propiciação de sangue por meio do sangue de Jesus Cristo, ou seja, o nosso pecado é coberto pelo sangue de Cristo. É tipo, você faz uma aposta e alguém vem e cobre tua aposta, cobriu a aposta. E vai perder feio, porque não tem moeda mais alta do que o sangue de Cristo. Entende? O sangue de Cristo é que nos rime, nos limpa. Então, para todo que tem fé, tem o seu sangue de Cristo limpando limpou já todos os seus pecados. A pessoa não existe mais pecado, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Onde está logo a jactância? Onde está logo a arrogância? Ah, eu fui salvo porque eu fiz isso e aquilo. Onde está logo a arrogância ou jactância? Onde está logo a jactância? Onde está logo a jactância? Foi excluída por que lei? Das obras? Aqui está não, mas pela lei da fé, pela lei da fé. Qual é a lei da fé? A lei da fé, ela começa aonde? Aonde o Senhor, aonde Deus, ele interfere no seu coração, na sua mente, no seu pensar, e te dá a entender que você é pecador, que você não pode fazer nada, absolutamente nada. E a partir desse momento, a única coisa que vai acontecer é você falar: o que eu posso fazer? Nada. Eu sou pecador. Como eu me salvo? Não tenho o que fazer. E ao mesmo tempo, pela palavra, você entende que você crendo em Jesus, você já está salvo. Se você crê, você já está salvo. Ah, eu vou crer para mim ser salvo no último dia. Não. Quem crê tem a vida eterna. Já está salvo. Entende? Já está salvo. E agora, se você está salvo, é porque pela obra, não. Por obra, não. Mas pela lei. A lei dos 10 mandamentos, não. Pela lei de Deus, a lei da fé. A fé que justifica, que nos justifica. Porque a fé não é nossa, é dom de Deus. E por essa fé nós cremos. E por essa fé que nós cremos que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Então, nós recebemos aí o que? A nossa salvação eterna. Não pode perder mais. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, e
E porventura Deus somente dos judeus? Não, vamos ver aqui. Não, e também dos gentis. Também dos gentis. Também dos gentis, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Anulemos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Aí muitos falam assim, aí tá vendo? Tem que estabelecer primeiro a lei. Voltando um pouquinho acima, voltando ao 27. Não, mas pela lei da fé. Opa! Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Voltando de novo no 27. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, quem crê em Jesus certamente não vai querer andar em pecado, porque agora ele é grato a Deus de tal maneira que ele não tem mais o que fazer. Como assim? Eu ia perecer, eu estava morto, agora o Senhor me trouxe a vida. O que eu posso fazer para o Senhor? Se um vizinho, eu falo agora como homem, se um vizinho pega e me ajuda com uma dívida, tal, e amanhã tinha um material lá para ele na frente da casa dele, ele tem que botar esse material para dentro do quintal dele. Eu chego, ô vizinho, te ajudar? Não precisa não, pô, tu me ajudou. Não, rapaz, eu te ajudei porque eu quis te ajudar, já tá resolvido, está tudo pago, não precisa me pagar nada não. Não, mas eu faço questão de te ajudar, porque você me ajudou, entende? Não é para mim receber a salvação, mas é porque ele me deu a salvação. Eu quero fazer as obras de Deus porque ele já colocou esse desejo no meu coração. Entende? Quando ele me salvou, automaticamente ele já implantou também esse desejo no meu coração de fazer a sua vontade. E por mais que eu não consiga fazer, porque essa carne combate junto com o espírito para que um não queira fazer, um se opõe contra o outro para que não queira fazer a sua própria vontade. Romanos 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então aqui toda a vida nós vemos como é um cristão realmente que crê em Jesus, ele não vai querer andar em pecado, como alguns dizem. Então é só crer, então eu posso andar do jeito que quiser. Negativo. Se a pessoa pensa assim, ela nunca nasceu de novo, nunca nasceu do alto, nunca nasceu de Deus, nunca foi ensinado pelo Pai a crer em Cristo, nunca foi ensinado para poder ir até Cristo. Porque se a pessoa pensa que, tô salvo, agora vou, não adianta, do jeito que eu morrer,
eu tô salvo. Essa pessoa nunca nasceu de novo. Ela continua morta. Entende? A pessoa está morta ainda. E mais uma coisa, aqui é citado o batismo. Ah, então tem que ser batizado para ser salvo. Não, porque senão também vira uma condição. O batismo ele está dando uma figura, porque como cremos que Cristo ressuscitou, assim cremos que pelo batismo nós fazemos participante. O batismo é um símbolo que nós devemos, sim, devemos ser batizados, devemos cumprir. O batismo é ordenança de Deus para todo cristão. Todo o cristão que crê em Jesus Cristo deve se batizar. Ah, tem que casar primeiro, tem que fazer isso, aquilo. A denominação onde eu vinha pregava que o batismo, a pessoa tinha que estar casada, a pessoa não podia estar maseada com alguém, a pessoa tinha que estar limpo 100%. Mentira! O batismo não introduz a pessoa na comunhão à mesa do Senhor. É outra coisa. Entenda que mesa do Senhor, comunhão, são outras coisas, mas estabelece a pessoa realmente se considerar um cristão é quando, a partir do momento que ela desce nas águas do batismo, ela crê em Cristo Jesus e ela é salva, independente de se batizar ou não, mas ela vai querer se batizar sim. Pedro fala lá em Atos 10, explicando para os outros irmãos, falando sobre os da família de Nicodemos, e veio o Espírito Santo e desceu sobre eles. Eles falavam em línguas estrangeiras, qual é um sinal para os judeus, que também ali a gente vê, foi um sinal para que eles reconhecessem que aqueles irmãos eram convertidos da parte do Senhor. Então, em toda maneira, ele pergunta: pode, porventura, algum homem desse negar água para que seja batizado? Ou seja, ele estava explicando aos seus irmãos, outros apóstolos, que não tinha como negar água a nenhum deles para ser batizado. Ele não perguntou se eles eram casados, se eles tinham uma família direitinha, se eles andavam de tal e tal maneira. Não. O batismo não introduz ninguém na comunhão à mesa de Deus, não dá comunhão. Ela é o primeiro passo para a pessoa se declarar cristão. É claro que um cristão tem sim que se batizar, mas o batismo não salva. Um cristão que não queira se batizar, eu creio, mas eu não quero me batizar, eu acho muito duvidoso da parte dele. Como assim? Você não quer participar de uma coisa que até o Senhor Jesus se fez participante? Ele se batizou, sendo que o batismo ali foi o de João Batista, que não era um batismo cristão, era um batismo judaico, era um batismo de introdução do reino, mas todavia serve como exemplo para nós também. Ou seja, nós vemos ali o Senhor Jesus, todo o tempo, ele sem pecado, não tendo do que ele se arrepender. João Batista anunciava: arrependam-se, e batizava. Ou seja, seu Jesus ia se arrepender do quê? Todavia, ele se batizou. Então, nós devemos saber que um cristão deve se batizar, mas não para se salvar, mas porque Deus quer assim. Vamos ler João 6, a partir do versículo 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque
segundo o homem interior, tenho para mim na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei lei querendo combater a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está dando um exemplo muito claro de alguém nascido de novo, que essa pessoa é nascida, que ela entende que ela é pecadora, mas todo o tempo ela não consegue evitar de pecar, ela não consegue fazer nada para Deus. E ela fala o que no final? Dou graças a Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele morreu por nós. Vamos ler Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Tem algumas versões da Bíblia que tem uma continuação nesse primeiro versículo. Esse primeiro versículo não existe, tá? Se pegar as Bíblias e comparar as Bíblias, você consegue ver que algumas não têm esse texto. E isso são coisas que foram acrescentadas na Bíblia. Infelizmente, a gente tem sim traduções que interferem um pouco. Por isso, nós devemos usar mais de um tipo de tradução para poder entender, decifrar melhor a palavra de Deus. Mas a gente sabe que o Senhor, ele tem guardado a sua palavra, porque Deus quem zela, quem guarda, quem cuida da sua própria palavra. Nos dias de hoje, se deixassem por conta das denominações, tenho certeza que já teria sumido uma boa parte dos livros do apóstolo Paulo, que já teria sido cortado, de que não vem pelas obras. É triste em ver que mas o homem prestará contas a Deus. Mas voltando para nossa leitura, nós vemos aqui que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como assim não há nenhuma condenação? Vamos voltar lá na frente. No primeiro capítulo que eu li, é o quê? Quem crê em Jesus não entra em juízo, não entra em condenação. São palavras do próprio Senhor Jesus que concordam com essa palavra aqui embaixo de Paulo. Ou seja, Paulo não chegou a ver o Senhor Jesus ainda antes da crucificação. Ele teve encontro com o Senhor Jesus, mas já glorificado. Então, nós conseguimos entender que concorda. A palavra de Deus, ela tem que ser concorde, como ela tem que ser concorde em tudo. Se alguma doutrina não concorda uma com a outra, tá esquisito. Então, realmente, isso é mais um ponto que a gente vê que essa versão está correta das outras versões, porque a outra bota condição, que não andam segundo a carne e tal, que andam segundo ao Espírito e não segundo a carne, eu acho que é algo assim. Então, todo tempo, se entra alguma condição, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mas temos que fazer isso para permanecer, entende? Já não é. As coisas de Deus são simples e fáceis de esclarecer.
dá glória só a Deus? Ou seja, se eu não andar na carne, andar segundo o Espírito, aí eu sou salvo. Então eu não andei na carne, e eu andei segundo o Espírito. Entende? Está me dando glória. Não é de Deus, é anátema, é maldito, amaldiçoado, é o evangelho de Satanás. Tá bom? Vou pular aqui, para não ficar muito grande. Já estamos com 1h15 de... vamos ler aqui o 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa e revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então a gente vê aqui, quem foi que sujeitou a humanidade ao pecado? A vaidade, ao que é pecado, né? Ao pecado, o próprio pecado nos sujeitou. Ou seja, isso é algo que aconteceu no Éden e veio passando de homem para homem. Ou seja, não tem como uma criança, bebezinha, falar que é inocente. Ela pode não ter dado fruto ainda do pecado, mas não tem um inocente. Muitas vezes a gente fala assim, como um bebê não é inocente? Não, ele não cometeu pecado ainda. Ele pode ser inocente por não ter cometido pecado, mas ele, por natureza, é um pecador. Pega uma criança, dá um chocolate para ela e depois pede ela um pedacinho do chocolate e vê se ela quer te dar. Tem criança, não, é meu. Isso é o quê? Isso já é a raiz do pecado. Muitas das vezes, uma criança, não, mas é a pureza da criança. A criança vê o outro brincando com um brinquedo que nem gosta, nem brinca, brinquedo é dela, fica na casa dela jogado. Aí chega uma outra criança na casa dela, vai e pega aquele brinquedo, ela se revolta, vai e toma da criança, não deixa a outra criança brincar com ela. Observa, isso já é a raiz do pecado. Ou seja, um pé de limão, ele não precisa dar limão para ele ser um limoeiro. Ele é por natureza um limoeiro. Assim é um pecador, por mais que ele nunca tenha dado um pecado, ele é um pé de pecado. Ou seja, todo homem é um pecador. O único que nasceu sem pecado, sem a raiz do pecado, foi o Senhor Jesus Cristo. Que ele nasceu da semente da mulher, mas com a raiz divina. Entenda isso. Senhor Jesus, ele manava seiva celestial a todo momento. Quando estava aqui nessa terra, ele nasceu santo, ele nasceu separado. Porque nós tentamos nos fazer santo porque ele pede para nós sermos santos. Mas ele nasceu santo, ele já nasceu assim. Não tinha como entrar o pecado nele. Porque senão, se tivesse possibilidade de entrar o pecado nele, ele já não seria Deus. E isso em Jesus é Deus. Vamos ler aqui. A partir do 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas concorrem para o nosso bem, segundo o seu propósito. Segundo o propósito de quem? De Deus. Então, não segundo ao meu ou ao seu. Nós vamos entrar agora numa parte muito linda, muito importante,
que é eleição, predestinação. Sim, porque quando nós entendemos que nós, para poder crer em Jesus Cristo, não vem de nós, é dom de Deus, que a gente é ensinado por Deus, mas como assim? Aí sim a gente começa a entender que do lado de fora da porta tá quem entrar por essa porta será salvo, que é Cristo. Entramos e olhamos para trás e vai estar escrito: mas só entrará por essa porta quem foi predestinado, eleito. Sabe? É maravilhoso. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou. Entendeu? Você foi chamado para ir até Cristo? Chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Se você crê em Cristo Jesus, você foi justificado. Entende? Justificou. Aos quais justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Ninguém. Impossível, ninguém tem como ser contra nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Ou seja, ele entregou o seu Filho por nós, e agora nós podemos perder a nossa salvação. Ele entregou o seu Filho por nós. Como a gente entendeu? Olha o tanto que Deus nos amou, ele entregou o seu Filho por nós. Então, entenda, se ele não poupou o Filho dele para nos dar a salvação, ninguém pode tirar a salvação. Acabou, ponto. Pode? Não pode, porque é a palavra de Deus. Entenda isso. Deus está falando que você não pode perder a salvação. Isso é grandioso. Isso é alegre, isso dá felicidade. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, é Deus que nos justifica. Nos justificando como? Pelo sangue do seu Filho. Ou seja, quem crê em Jesus é justificado. Quem os condenará? Ninguém. Porque somos justificados. Somos justos. Não porque fizemos alguma coisa, mas porque cremos. E agora não há condenação nenhuma em nós. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercedendo por nós. Ou seja, até quando nós vacilamos, temos quem interceda por nós. Um cristão, como está escrito, não lembro onde agora, acho que é Pedro ou João, ele fala que se pecarmos, temos um advogado para com Deus, para com o Pai, Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor já intercede por nós. Entendeu? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a nudez, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo?
ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nessa palavra aqui é muito linda, que ele deixa bem claro que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entende? E o penúltimo versículo, ele fica bem claro: nem o presente, ou seja, nem agora, mas o mais bonito ainda é a frase seguinte: nem futuras, nem coisas futuras, nem o futuro. Será que eu estou salvo amanhã? Eu com certeza, porque eu acredito na palavra de Deus como sendo a palavra do meu Senhor, como sendo a palavra viva, e ela me concede uma certeza tão grande de que eu sou salvo, que chega a incomodar aqueles que não têm a salvação e querem impedir os que realmente querem se salvar, falando que, não, como assim você pode falar que você é salvo? Porque Cristo morreu por mim. Como assim você pode falar que você não vai perder a salvação? Porque Cristo dá certeza que nem o porvir, nem anjos, nem principados, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você tem que estar em Cristo Jesus, tá vendo? Mas é óbvio, é claro, não tem como ter vida eterna se não estiver em Cristo, porque Cristo é a vida eterna. E é isso que o homem natural não consegue entender. Acha que vida eterna é uma vida que não acaba mais e ele vive do jeito que ele quer. Quem tem Cristo tem vida eterna e não entra em juízo mais, porque ele já está em Cristo. E se ele anda errante, ele anda em pecado, ele vai ser corrigido, mas não perde a salvação. Eu vou ler aqui deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Hebreus, a partir do versículo 6. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho, e para disciplina que somos, e para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Então aqui fica bem claro que nós somos filhos, porque sofremos correção. Alguém que fala que crê na salvação por graça somente e anda pecaminosamente sem nada acontecer com ela, é porque ela não é filho, é bastardo. Uma pessoa
que é nascida de novo, ela, por mais que esteja em pecado, ela não vai querer estar em pecado. O Espírito Santo de Deus que habita nela não deixa ela permanecer em pecado, constrange ela, traz a mente dela o tempo todo. Incomoda aquela pessoa de tal maneira. E nós temos aqui em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11, a salvação por obras e sem obras, pessoas chegando salva com obras e sem obras. Porque ninguém pode, a partir do versículo 11, não sei se eu falei, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, você crê que Jesus Cristo morreu por você, nos seus pecados, que Ele derramou o seu sangue, que remiu, que apagou os seus pecados. O sangue de Jesus Cristo é o leak paper para apagar os seus pecados. A borracha que apaga todos os seus pecados. Você crê? Você crê que Ele ressuscitou? Então você está no fundamento, que é o quê? Que é crer em Jesus Cristo. Então vou ler novamente o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Cristo é o fundamento. Você está em cima desse fundamento? Porque se alguém falar que precisa de obras para se salvar, é anátema, ou maldito, ou amaldiçoado. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Então aqui fica bem claro que o fogo vai provar a obra de cada um. Como assim o fogo? Juízo de Deus. Fogo é juízo. Ou seja, o juízo de Deus é o seguinte: você é pecador, lago de fogo, mas tem aquela cláusula que nos salva. Qual é? Quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Não entra, não pode entrar em juízo. Mas Deus tem que ser justo. Deus está sendo justo. Ele fez uma cláusula. Existe na lei dos homens várias cláusulas que inocentam uma pessoa por mais errada, culpada que ela esteja. Assim o Senhor deixou uma brecha para que o ser humano, o homem, possa ser salvo pelo seu Filho. Quem crê em Jesus não é condenado, não entra em juízo. Ponto final. E o mais interessante é que no versículo 3 está: a obra de cada um se manifestará. Ou seja, está falando de obras, aquelas lá de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, palha ou feno, são obras. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão, o qual galardão é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. Tá bom? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Então, entendeu
que quem crê em Jesus, por mais que ele não tenha obra, que ela se queime, não seja verdadeira, não seja genuína, ele se salvará como que pelo fogo. Chegou no juízo, chegou a hora de receber juízo. Não vai receber juízo, porque aquela cláusula que fala que quem crê em Jesus não entra em juízo. Acabou. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário é se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, nosso corpo mortal é santuário de Deus, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que o Senhor Jesus falou com os apóstolos que mandaria, que veio, que foi batizado a igreja lá em 2 de Atos. Entende? Lá em Atos 2, o qual o Senhor Jesus fala nos evangelhos que ficaria para sempre conosco, com nós, o cristão. Entende? Nós temos o Espírito Santo. A gente vai encontrar palavras que falam para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, ou seja, para que nós não venhamos a perder a comunhão com Deus, mas de modo nenhum perder a salvação. Nós temos que saber distinguir uma coisa e outra. Perder comunhão e perder salvação são coisas distintas, e salvação não tem como perder, porque se alguém perde é porque nunca teve, porque uma vez que tem, né? Uma vez que tem a salvação, foi porque foi ensinado por Deus, por meio do Espírito. Ou seja, e Cristo Jesus afirma que não vai perder nenhum. Ou seja, você vai ter ousadia de falar que Cristo é fraco, porque a partir desse momento que você fala que pode perder, eu acredito que você pode perder, mas eu acredito mais ainda que não só você pode perder, como você nunca teve. Porque é impossível que um homem perca a salvação uma vez recebida. Porque quem dá é o próprio Senhor, e é Ele mesmo quem garante que não vai perder um sequer. Ou seja, eu acredito na palavra de Deus. Então, se algum homem vier falando alguma coisa assim, se você também acredita na palavra de Deus, fala para ele, seja anátema, e sai de perto, vira as costas. Porque se você tenta falar do evangelho da graça para essa pessoa e ela insiste no erro, e igual aconteceu várias vezes, e fala, não, irmão, mas tem que ter obra. Eu falei, Senhor, mas como assim? E larga de mão e deixa para lá, que ora a Deus para que o Senhor possa trazer a consciência dessa pessoa que se ela não nascer de novo, eu digo o nascer de cima, o nascer do alto, o nascer de Deus, para que ela possa crer que Jesus Cristo já pagou por todos os seus pecados, da sua linha temporal toda. Não há mais pecados para queimar. Ou seja, o fogo ali já passou, o Senhor Jesus já recebeu o seu juízo. O que você merecia receber de juízo, o Senhor Jesus já recebeu no seu lugar. Ou seja, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, vamos à parte que fala aqui que nós somos templos de morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, todavia, se nós andarmos errado, nós lemos já sobre correções e recebemos correções. E podemos receber até um açoite mais forte ainda, perder a nossa
vida material aqui na terra, ser tirado da terra. Entenda isso. E a gente tem um caso de Safira e Ananias que mentiram ao Espírito Santo no começo da igreja, da fundação da igreja, porquanto para dar exemplo, mas o tempo todo eles não perderam a salvação, porque a palavra de Deus não pode mentir. Se eles foram até Jesus, foi porque foram concedidos por Deus, não por vontade própria. Romanos, 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê a ponto de haver quem viva com a mulher de seu pai. Então a gente vê aqui alguém que está convivendo com a mulher do próprio pai, que está tendo um caso com a madrasta, um pecado muito sério. E vós estáis inchados. Eles estavam inchados. E nem ao menos permanecestes, nem ao menos planteastes para que fosse tirado do meio do vosso meio que quem praticou esse mal. Ou seja, eles não estavam nem preocupados. É muito, muito sério, porque agora, além de estar envolvendo esse rapaz, está envolvendo a Assembleia. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para destruição da carne. Entenda, o apóstolo Paulo pega e manda escrito para ele em carta que eles deveriam tirar ele da comunhão da Assembleia, da igreja dos Coríntios, e que ele fosse entregue a Satanás. Deixa ele para lá, deixa ele ver a vida dele. Agora ele não é membro mais aqui da Assembleia, ele não tem comunhão mais, está fora de comunhão. E seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, deixa que Satanás agora cuide dele. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui é bem claro que a pessoa não perde a salvação. O pecado que ele cometeu era um pecado, além de horrível, vergonhoso, e o apóstolo manda corrigir esse jovem, tirar ele da comunhão da igreja. Em 2 Coríntios 2, a gente vê, não dá para saber plenamente, mas parece que esse jovem que se arrepende e pede perdão e volta a ter comunhão com a igreja. É restabelecida a comunhão. E todavia, a gente vê que uma pessoa não perde a salvação, ela perde a comunhão. A pessoa cai na presença do Senhor. Um caído na presença do Senhor é alguém que está sem comunhão. Não é que perdeu a salvação, porque a salvação não é uma roupa que vestimos e depois desvestimos ela. Não, a salvação é eterna. A salvação é Cristo. A salvação é imprimida em nossos corações. Então, todavia, nós vemos por aqui, por esses versículos que foram lidos aqui,
que a salvação é por graça, é por meio da fé, que a fé não vem de nós, que a fé é dom de Deus, que a gente só vai a Cristo se for ensinado pelo Pai. Não tem outra maneira da gente conseguir ir até o Senhor Jesus. Ou seja, somente então creia que Jesus já fez tudo. A obra de Jesus foi consumada, assim como ele falou antes de entregar o seu Espírito ao Pai. Ele deu um brado: Pai, está consumado. Ou seja, está consumado, acabou, não há mais o que fazer. Ou seja, qualquer um que crê em Jesus Cristo, crê não porque quer, mas porque Deus fez brilhar, fez resplandecer a luz em seu coração, quis ir até Jesus. Não existe. Ninguém quer ir até Jesus, como a palavra diz. Todos nós somos inimigos de Deus, somos inimigos de Cristo. Se vamos a Jesus, é porque Deus nos capacita. E agora o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Então queremos viver para Ele. E a palavra de Deus é bem clara. A igreja recebeu já todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nós não temos nenhuma herança mundana, nenhuma herança aqui nesse mundo, nessa terra. Nós aguardamos a volta de Cristo a qualquer momento. E é somente isso. Nós aguardamos esse corpo incorruptível que pode pecar a qualquer momento, ser absorvido pela incorruptibilidade, como num piscar de olhos, como está escrito em 1 Coríntios e está escrito em 1 Tessalonicenses. Porquanto triste vão ser os que não quiseram crer na verdade, que é o Evangelho da Graça, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, que esses vão crer na mentira, vão crer no anticristo, porquanto eles estão sendo treinados, adestrados a crer na mentira. Ou seja, toda vez que o homem fala que tem que fazer algo, que quer ver algo, milagre, ele está se afundando mais. Entenda que Cristo morreu por você para te dar a salvação e escape dessa tão grande condenação que está já prestes a se revelar. A salvação é de graça para todo aquele que crê. Tudo bem? Fiquem com Deus. Espero que tenha sido proveitosa essa palavra, que vocês venham a se sentir assim, feliz, radiante. Entendam que Deus é bom demais. Ele é tão bom que deu o seu Filho por nós, tá bom? Amém. Fiquem com Deus.